Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, continuando com os vídeos sobre termodinâmica para metalurgia e materiais. Esse vídeo é a segunda parte do vídeo sobre equilíbrio termodinâmico e processos. Aqui esse vídeo vai ser um pouquinho mais denso do que o vídeo anterior. Vamos falar da expressão combinada da primeira e segunda lei para processos reversíveis, que é a base de todo o nosso tratamento de equilíbrio num sistema isolado e como a gente vai estudar o equilíbrio em outros sistemas que são de mais interesse do que o sistema isolado. O que são os potenciais termodinâmicos, o critério de equilíbrio em cada caso, e vamos dar um exemplo da energia livre de Gibbs como critério para determinar o equilíbrio do sistema. Então, o que a gente precisa desenvolver são critérios de equilíbrio, quer dizer, estratégias segundo as quais a gente pode determinar qual é o estado de equilíbrio de um sistema e podemos comparar esse estado de equilíbrio do sistema com a situação atual do sistema. E aí a gente vai poder ver se o sistema está em equilíbrio ou não. Se ele não estiver em equilíbrio, a termodinâmica diz que ele vai, se houver, aí é uma parte dominada pela cinética, né? Se ele vai conseguir evoluir até o equilíbrio final ou não, né? Mas a termodinâmica vai nos dizer, é capaz de nos dizer qual é o equilíbrio e se um determinado sistema está em equilíbrio ou não está em equilíbrio. Essa é a questão, né? Então, para isso, nós precisamos desenvolver alguns critérios. Esses critérios nada mais são do que funções, os chamados potenciais termodinâmicos, que nós vamos ver depois. Bem, aqui temos a combinação da primeira e segunda lei para sistemas em equilíbrio. Nós só podemos fazer isso, normalmente a gente já falou que essas funções da termodinâmica que nós estamos estudando aqui trata de sistemas em equilíbrio, certo? Indiretamente trata de sistemas que não estão em equilíbrio na medida em que a gente pode determinar que eles não estão em equilíbrio e, portanto, provavelmente vão evoluir para o estado de equilíbrio que a gente determina para aquele sistema. Mas nós não podemos determinar essa evolução, que velocidade, nada disso, não cabe à termodinâmica. Bom, mas vamos lá. Então, a variação, a primeira lei, né? A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, né? O calor que entra menos o trabalho que sai, conservação da energia. A segunda lei nos diz que a variação de entropia é a quantidade de calor, né, trocada entre o sistema e a vizinhança, dividido pela temperatura, durante um processo reversível. Isso é importante. E se a gente supor que nós temos um processo reversível, nós podemos escrever o trabalho como PDV, supondo que não haja nenhum tipo de trabalho, o que é pouco provável. Nós temos vários tipos de trabalho, que não são necessariamente os trabalhos contra PDV, né? PV. Mas nós não estamos incluindo isso aqui nesse curso, por exemplo, criação de interfaces. Enfim, existem uma série de outras condições, mas para simplificar, já que são vídeos introdutórios, nós vamos ignorar, por enquanto, outros tipos de trabalho, mas que todos fiquem alertados que é perfeitamente possível somar mais um termo aqui de um trabalho referente, por exemplo, à energia interfacial. Muito bem, então, com essas duas condições aqui, dW reversível e a lei um processo reversível, nós podemos escrever que dU é TdS menos PDV. Então, essa equação representa um sistema sofrendo processos reversíveis, isto é, passando por uma sequência de estados de equilíbrio. As variáveis e funções dessa equação, como nós estamos vendo, todas pertencem ao sistema. Essa que é o grande feito, vamos dizer, dessas duas leis. Nós transformamos quantidades mal comportadas, quer dizer, diferenciais inexatas, que dependem do caminho, em quantidades bem comportadas, desde que o processo seja reversível, que nós temos acesso, porque nós podemos medir a temperatura do sistema, a pressão do sistema, o volume do sistema, enfim. Até a variação de entropia, né, via calor específico, nós podemos medir.
Então, nós continuamos com nossa pergunta, o processo 1 e 2 é possível ou 1 já está em equilíbrio? Vamos começar então pelo sistema isolado, né? O critério de equilíbrio. Em primeiro lugar, a gente novamente vamos lembrar que essa expressão da combinação da primeira e da segunda lei só é válida se o sistema está num estado de equilíbrio, tá certo? Então vamos imaginar um sistema isolado, um sistema em que não há variação da energia interna e não há variação de volume. Ora, se dV é igual a zero, esse termo é igual a zero, se dV é igual a zero, esse termo é igual a zero, então sobrou ds igual a zero. Como, por pressuposto, esse sistema está em equilíbrio, então significa que ds igual a zero num sistema isolado no equilíbrio. A questão é ds igual a zero significa um máximo ou um mínimo na entropia. Nesse caso, significa que a entropia é máxima no equilíbrio. Vejam bem, no caso do sistema isolado, como não há nenhuma troca, a variação de entropia do sistema isolado vai ser igual à variação da entropia do universo, porque não há interação com a vizinhança. Então, a variação da entropia do sistema é igual à do universo. Então, a entropia do universo está sempre aumentando. Então, nesse caso, o sistema isolado, a entropia do sistema isolado só pode aumentar. Nesse caso, ds igual a zero significa que esse sistema, nesse estado que ele está, chegou ao equilíbrio, a entropia máxima. Então, vocês estão vendo que eu coloquei aqui que a entropia da vizinhança, a variação da entropia da vizinhança é zero, porque não há fluxo de calor do sistema isolado para a vizinhança, e então a variação de entropia do universo é igual à variação do sistema isolado, e a entropia do universo nunca pode diminuir, tem sempre que aumentar. Então, algumas pessoas utilizam a desigualdade maior ou igual a zero, eu não acho necessário, eu acho que a gente pode botar aqui um ponto de máximo. A entropia máxima do equilíbrio, ela significa que ela não pode mais aumentar, né? Mas que também não pode diminuir, tá certo? O que vai acontecer se a entropia for menor, né, do que o estado de equilíbrio? O sistema tiver um valor de entropia menor do que o que deveria ter no estado de equilíbrio. Essa entropia vai aumentar, vai ser um processo espontâneo da entropia aumentar até ela chegar ao valor de equilíbrio. Esse slide está um pouco, como dizem os ingleses, busy, né? Bastante coisa, mas vamos passo a passo aqui, que a energia de Gibbs é o critério de equilíbrio no sistema isotérmico e isobárico. Talvez esse seja o slide mais importante para nós, porque a energia de Gibbs é o grande critério de equilíbrio para metalurgia em materiais. Exatamente porque a gente costuma fazer as coisas em sistemas isotérmicos ou isobáricos ou isotérmicos e isobáricos, né? Então, nós temos aqui um sistema isotérmico e isobárico. Então, todos os processos que ocorrem nesse sistema ocorrem a temperatura e a pressão constante. Vamos começar da nossa combinação da primeira e segunda lei. Se dt igual a zero e dp igual a zero, vamos definir uma quantidade que nós já vimos antes, a entalpia, que é U mais PV, e vamos ter que definir uma outra quantidade também, chamada energia de Gibbs. Nós já vamos entender o que isso significa. Por enquanto, por favor, me acompanhe. H menos TS, eu derivo isso aqui tudo, e substituo o DU pelo TDS menos PV, faço esses cortes todos e chego que DG é VDP menos STT. Como dP igual a zero e dt igual a zero, veja, não há nenhuma informação nova daqui para cá, porque aqui foi uma definição, aqui foi uma definição. Então, simplesmente nós transformamos esse critério, que não era muito conveniente para nós, porque ele seria um critério de equilíbrio com entropia e volume constante, que não nos serve bem, para um critério com a pressão e a temperatura constante, que é um critério mais conveniente para a gente, porque a gente, em geral, trabalha com processos isotérmicos e isobáricos. É mais comum para a gente trabalhar do que trabalhar em processos de entropia e volume constante. Então, DG até IP igual a zero é o nosso critério de equilíbrio isotérmico e isobárico. Então, DG igual a zero, nós vimos que isso daí significa que a energia de Gibbs é um máximo ou um mínimo.
nós sabemos, nós vamos mostrar depois, que a energia de Gibbs é mínima no equilíbrio. G é mínima. Qualquer processo dG maior do que zero equivale à entropia do universo diminuir, o que é impossível. Então, quando o sistema não está em equilíbrio, a energia livre tende a diminuir para atingir o mínimo. Nesse caso, a energia de Gibbs do sistema decresce, dG é menor do que zero, até G atingir o mínimo e o sistema se estabelecer no equilíbrio. É claro que outros sistemas podem ser úteis em algumas circunstâncias. Então, por exemplo, o sistema isotérmico isocórico, T e V são constantes. Isso é muito comum, por exemplo, termodinâmica estatística, que mantém o volume constante. Os físicos costumam usar bastante a energia de Helmholtz. Nesse caso, ela é dF igual a zero. A energia de Helmholtz, eu não botei aqui, é U menos TS, em vez de ser H menos TS. O sistema isoentrópico isocórico, né, que nós já vimos, du SV igual a zero, para um sistema isoentrópico isobárico, HSP igual a zero. Em todos esses casos, as energias são mínimas, quer dizer, a energia de Helmholtz, a energia interna e a entalpia são mínimas nesses casos, quer dizer, da mesma forma que a energia de Gibbs. Se eu tiver um sistema que não está em equilíbrio, essas três quantidades vão diminuir até o sistema atingir o equilíbrio. Eu não dei muitos detalhes aqui, vocês podem verificar nos livros que eu recomendei no início, senão ia ficar muito carregado com muitas equações e o que mais interessa para nós, de fato, é a energia de Gibbs. Por que a energia de Gibbs é mínima no equilíbrio? Essa é uma questão. Então, nós temos que dG, dH, primeira coisa, nós estamos fazendo com o processo AT e P. Então, dt igual a zero. Tá certo? Então, nós podemos escrever a energia de Gibbs, dG igual a dH menos T ds, quer dizer, o T não vai ser derivável, porque o S dt vai se anular, porque dt igual a zero. Então, a energia do universo é ds da vizinhança mais ds do sistema. Então, eu vou escrever ds do sistema simplesmente como ds, para ficar evitando um monte de subscritos. Quem vai ser o ds da vizinhança? Nós já vimos isso num problema anterior. A variação da entropia da vizinhança vai ser, veja, como o sistema é isobárico, a variação de entalpia é igual à quantidade de calor absorvida ou transferida, quer dizer, transferida para a vizinhança ou da vizinhança. Nesse caso, como eu estou transferindo para a vizinhança, estou calculando a variação de entropia da vizinhança, eu tenho que colocar um sinal de menos dH dt, quer dizer. Então, por exemplo, se o calor está entrando no sistema, do ponto de vista da vizinhança, ele está saindo da vizinhança, então tem que trocar o sinal. Então, d da vizinhança é menos dH sobre t. Isso é possível porque dp é igual a zero, tá certo? Quando o sistema é isobárico, nós sabemos que a variação da entalpia é a quantidade de calor, né? Por isso que a entalpia foi definida. Fizemos até 2 vídeos sobre isso. Então, TdS do universo, é só substituir isso aqui, TdS do universo vai ser dG, tá certo? Então, o que a gente está vendo, então? Que a variação da energia livre é o oposto da variação da entropia do universo. Então, dG, na verdade, representa a variação da entropia do universo. Então, se a entropia do universo está aumentando, aqui tem um sinal de menos, dG está diminuindo. Então, dG, se a entropia do universo vai ao máximo durante o nosso processo do nosso sistema, né? Claro que não é o universo inteiro, mas estamos considerando que o universo é simplesmente o nosso sistema e a vizinhança desse sistema. O universo é muito maior do que isso, mas para esse propósito nós estamos considerando isso. Então, a entropia desse universo, ela está sempre aumentando. Quer dizer, então a energia de Gibbs está diminuindo, até ela chegar a um máximo. Quando o sistema está em equilíbrio, essa entropia do universo vai ter atingido um máximo e a energia de Gibbs vai ter atingido um mínimo. ds vai ser igual a zero, dg vai ser igual a zero. Então, o mais importante é a gente entender que quando a gente fez a formulação geral da segunda lei, a entropia do universo está aumentando,
ela não tinha muita aplicação prática, mas aqui nós estamos vendo como é que a gente pode traduzir uma afirmativa geral com pouca aplicação prática para uma afirmativa com muita aplicação prática. Por quê? Porque nós estamos traduzindo isso em termos das variáveis do sistema que nós podemos medir. Não está mais em termos abstratos, a entropia do universo está aumentando. Ela está agora expressa em termos concretos. Então, a variação da energia de Gibbs está diretamente relacionada à variação da entropia do universo. Então, a entropia do universo é máxima do equilíbrio, já escrevi isso aqui. Portanto, quando a entropia do universo aumenta, a energia de Gibbs decresce, em consequência, a energia de Gibbs é mínima no equilíbrio. Veja, todos os critérios de equilíbrio, no fundo, se comportam dessa mesma maneira, como nós vamos ver daqui a pouco. Para dar um outro exemplo, eu fiz também da entalpia. A entalpia ela é SP igual a zero para um sistema isoentrópico, quer dizer, variação de entropia igual a zero, e isobárico. Tá certo? Então, a entropia do universo é ds mais ds, ou ds igual a zero. Então, a variação da entropia do universo é a variação da entropia da vizinhança. Qual é a variação da entropia da vizinhança? Nós já calculamos isso no problema anterior. Como o processo é isobárico, a variação de entalpia vai ser igual à transferência de calor. E vamos ter o sinal de menos, que eu já expliquei. O calor que é absorvido pelo sistema é o calor que é cedido da vizinhança para o sistema. Então, dessa tem que ter o sinal de menos. Então, TdS do universo vai ser igual a dH, menos. Então, você vê exatamente a mesma coisa da energia de Gibbs. Para um processo isobárico e isoentrópico, a entalpia está relacionada à variação de entropia do universo. Essa que é a nossa ideia. Para todos esses processos vai acontecer exatamente, nós podemos provar exatamente isso, o resultado é o mesmo, tá certo? O que vai diferir? Que alguns processos para nós são mais convenientes. Esse processo de entropia e pressão constante não é muito conveniente para nós do ponto de vista de materiais. Então, talvez para algumas pessoas seja, eu não sei, mas para nós eu nunca vi na prática a gente fazer uma experiência mantendo a entropia constante. Não deve ser muito fácil, talvez em simulação. Então, a entropia do universo é máxima no equilíbrio, ds do universo é zero, dH é zero, menos Ts e dH. Portanto, quando a entropia do universo aumenta, a entalpia decresce. Em consequência, H é mínima no equilíbrio. Um sistema que esteja fora do equilíbrio, a S e a P constante, vai diminuir a entalpia até você atingir o mínimo no equilíbrio. Sumarizando, então, todos esses critérios, né, aqui para um sistema isolado, que a entropia é máxima, nos outros casos todo mundo é mínimo, e todos os critérios acima são uma tradução para as variáveis do sistema sob diversas restrições, no caso da energia de Gibbs, dp igual a zero, dt igual a zero, do critério de equilíbrio, que a entropia do universo está sempre aumentando, e no nosso caso, do nosso processo individual, o universo é o processo mais a nossa vizinhança, a entropia desse universo vai atingir um máximo quando o nosso sistema estiver em equilíbrio. Então, é isso. Essa é a ideia de todos esses potenciais termodinâmicos. A ideia é que eles expressem essa verdade que nós já falamos há muito tempo atrás, que é o critério de equilíbrio absoluto, vamos dizer assim, mas que nos serve pouco. Esses critérios de equilíbrio são mais realistas porque abordam situações que, de fato, podem acontecer na prática. Nós chegamos ao final dessas duas partes de equilíbrio, mas ainda há outras coisas que nós vamos precisar falar sobre equilíbrio dos sistemas abertos, vem nos próximos vídeos. Quer dizer, sistemas abertos, aqueles em que pode haver troca de massa entre o sistema e a vizinhança, e também sistemas multifásicos, né, em que, mesmo considerando que eles sejam fechados, que eles não percam massa para a vizinhança, cada fase pode trocar massa de uma fase para outra, e como água e gelo é um sistema fechado, você não está colocando água, mais moléculas de água no seu copo com gelo, mas pode acontecer de haver transferência de massa. Se você abaixar a temperatura, pode haver transferência de moléculas de água do líquido para o gelo. Tá certo? Então, as fases em si pode haver, nós vamos tratar isso nos próximos vídeos. Queria agradecer quem chegou até aqui e pedir que, se vocês puderem, se inscrevam no canal, porque essa é uma medida que eu tenho da repercussão que os vídeos estão tendo. E divulguem também
porque até agora a maior fonte de propaganda do meu canal tem sido a divulgação de vocês que estão me assistindo, boca a boca, vamos dizer assim. Não tem anúncio em lugar nenhum, em página nenhuma, mencionando o meu canal. Obrigado.